Fala Marília, Danilo, Kleber não, Renan. O lance é o seguinte, o Corinthians e Palmeiras, ele define o futuro de jogadores, sendo ele da base, sendo o cara que vem de fora. Eu já vi muito jogador ficar queimado no Corinthians ou no Palmeiras porque falhou num derby e o time perdeu por causa dessa falha. E esse mesmo jogador ia fazer sucesso em outros times, jogar pra cacete, chegar até a seleção brasileira do país dele. Então ontem, quando começou a transmissão à Record, eu falei assim, eu contei minha história, né? Que meu primeiro clássico, foi meu primeiro derby e primeiro clássico com a camisa profissional do Corinthians. Foi contra o Palmeiras em 82, foi 5-1 e eu fiz 3 gols. Dali em diante, nada mais se discutiu sobre a minha presença no time. Porque um atacante, um centroavante no Corinthians, o último que tinha surgido no Corinthians e ficou um pouco, e mesmo assim saiu queimado, foi o Mirandinha, em 71. Ele subiu, o Corinthians não ganhava títulos, então a torcida pegava no pé de todo o centroavante. Porque o time não ganhava títulos, então a culpa era do centroavante que não fazia gol. Ele foi para o São Paulo, na troca com o goleiro Sérgio e tal, e foi para a Copa do Mundo de 74. Disputou a Copa do Mundo de 74. Depois do Mirandinha, o Corinthians só comprou centroavante. Só comprava. E eu fui o cara que não subi, né? Eu voltei da Caldense e entrei ali para jogar contra o Palmeiras e fiz 3 gols. As portas se abriram, ninguém mais teve discussão. E eu joguei no Corinthians até eu ir embora para a Europa. Joguei um pouco no São Paulo também. Voltei depois. Ontem, na transmissão, eu falei assim, cara, o Flaco já tinha feito 5 gols em 5 jogos seguidos, né? Mas ele nunca tinha feito gol no derby. Então ainda tinha aquela dúvida do Flaco, a torcida também ele não tinha convencido totalmente ninguém. E o Yuri Alberto, vem de muitas críticas, muitas dúvidas, tinha feito 3 gols, né? Em 3 jogos. Mas também não tinha feito um gol da vitória ou um gol importante num derby. E aí eu falei, pode ser que um desses 2 caras saia com a porta aberta desse derby. Mas na realidade até tentaram. O Flaco fez o gol. O Yuri Alberto fez o gol também. Mas o Garro, no última bola, aquele gol, colocou o Garro na história desse derby. Colocou o jogador na história do derby. Hoje, ele é totalmente, a torcida totalmente inteira do Corinthians tem um carinho especial, uma paixão e uma confiança no cara. Porque ele fez o gol de empate 90 mais 10, sabe? Uma falta que estava longe. Claro, o Everton colaborou totalmente. Totalmente. O que o Danilo falou, eu vou contar aqui. Eu trabalhei com diversos treinadores. E vários deles, eu vi falar em treino e também em falha de jogo. Eles falavam assim pro goleiro: goleiro não tem que achar nada. Goleiro tem que pegar a bola e pronto. A bola tá na sua mão, você pega. Você não tem que achar que ela vai para fora, que ela vai na trave, você não tem que achar nada. Se ela tá na sua mão, você vai lá e pega e pronto. Espalma, faz qualquer coisa. Mas você tem que ir na bola, já que você tá na bola, você tem que chegar na bola. Então eu acho que o Garro saiu desse derby aí do mesmo jeito que eu saí do derby de 82. Situações diferentes, ok. Fiz 3 gols, eu era da base, né? Então, os meus 3 gols teve um peso muito, muito grande para a história do derby, né? As portas se abriram e eu fui embora. E o Garro fez esse gol ontem, num empate improvável. O time estava com um zagueiro no gol. E o centroavante saiu machucado. E saiu a última bola, estava longe do gol, ela parada e tinha uma barreira, cara. Aí você vai lá, o cara vai lá e faz o gol de empate. Em relação, só rapidinho eu já passo para você, Marília. Quando o Cássio foi expulso e o Gustavo Henrique foi pro gol, e a falta era na entrada da área e tinha uma barreira, o Piquerez tentou encobrir a barreira para fazer o gol no ângulo, como se fosse o Cássio lá. Aquela bola, você tinha que chutar na direção do Gustavo Henrique, você tinha que dar uma pancada no lado que o goleiro estava, que não é goleiro, e falar para os atacantes, vai na sobra, porque ou ele ia falhar e tomar um frango ou ia soltar. Ele não ia segurar a bola, ele não é goleiro, tanto que depois de uma bola bem fraquinha, ele ia tomar um frangaço, se não fosse o Ranieri atrás dele.
A bola passou no meio da perna, do meio do braço dele, entrando devagarinho lá. E o Piquerez quis bater por cima da barreira. Aí eu falo na questão da inteligência futebolística. Cara, você tem que ter alguém no campo que encosta lá na gente. Ó quem tá no gol, é o Gustavo Henrique, é um zagueiro. Dá uma porrada do lado dele, na direção dele, e vamos pra sobra. Não, os caras olharam, armaram a falta como se fosse um goleiro, como se tivesse o Cássio lá. Então foi uma viagem completamente. O Palmeiras se perdeu no foco, o Palmeiras se perdeu na concentração do jogo. Na minha opinião, achou que estava ganho já e teve diversas falhas de foco mesmo. Essa falta foi falta de inteligência que o do Piquerez, do time todo, né? Que não é só do Piquerez. E o gol de empate foi uma falta de concentração, de comprometimento e de responsabilidade do Everton. O goleiro tá na bola, tá com a mão nela, segura a bola ou espalma para fora. É isso. A gente vai falar muito sobre os goleiros, que são personagens também vilões. A gente ficou pensando, eu e o Thiago. Aliás, senhores, André Lucena realmente me abandonou e também, né? Me abandonou, tchau. Não tem problema nenhum. Agora, Thiago Braga é meu novo anjo da guarda. Então, quando eu não estiver lendo a mensagem de vocês, vocês entram ali no chat, ó, Marília, Thiago, faz a Marília ali a mensagem. E às vezes eu perco aqui, ele me manda no WhatsApp e eu sou obediente, diferente de Danilo Lavieri, eu andava sumidinho daqui. Aí o que eu fiz? Macumba. Aconteceu o que aconteceu ontem. Danilo, a gente vai falar dos goleiros, sim, mas antes eu queria falar de outra coisa, porque o que culmina na falha do Everton, ou né, na postura do Everton naquela falta, né, de não entender que talvez aquilo pudesse representar uma sobrevida do Corinthians, um ressurgimento do Corinthians, tem um pouco do posicionamento do Palmeiras no jogo. Eu estava no jogo, eu trabalhei nele, Casão também. Tem um pouco de desdém, teve um pouco de desprezo do Palmeiras ontem. O técnico do Corinthians, que chegou anteontem, fez um comentário que, né, os portugueses, às vezes, eles têm esse sincericídio na coletiva, que é muito interessante para o nosso jeito, né, que a gente tenta dar uma volta para não ser muito ofensivo, e ele falou de um jeito, pareceu que o meu adversário abdicou da partida. Nesse momento, o Corinthians mexeu. Eu acho que ele escalou mal, mas mexeu bem. E o Palmeiras aceitou que o Corinthians, com um a menos, tentasse alguma coisa, nem que fosse o gol de honra, como o primeiro sai o gol de honra. Você acha que teve um pouquinho de desprezo? Não sei se a palavra é menosprezo, ou desprezo, ou desdém. Será que o Palmeiras... Soberba? Não, boa tarde, boa noite. Eu não sei, eu não vejo desdém, soberba. Eu vejo... Primeiro, concordo 100% com a questão que o Casão levantou. O Piquerez poderia ter feito 3-0 ali, e o jogo 3-1, não lembro se o Yuri Alberto já tinha feito na hora que o Cássio foi expulso, mas teria resolvido o jogo ali naquela falta. Não acho que o Palmeiras desdenhou. Ele simplesmente jogou por 87, 85 minutos dominando o jogo, teve pouquíssima eficiência nas suas finalizações, poderia ter feito 3, 4, 5, teria resolvido o jogo muito antes, e aí resolveu administrar, inclusive com as substituições do Abel. A gente já está acostumado, o Abel faz substituições, às vezes tabeladas, às vezes não importa o que está acontecendo, deu 85, ele troca, 75 ele troca, ele tem lá a tabelinha dele, ele vai trocar, porque é assim que ele vê até a temporada, inclusive vê o Paulista assim também. Então eu não acho que tenha sido desdém. Para mim faltou leitura do momento do jogo e também do tamanho do jogo. E quando eu digo a leitura do momento do jogo, é porque com a vantagem no placar e o adversário sem o goleiro, você não tomaria as medidas que o Palmeiras tomou e começar pela falta. Depois, em um outro momento, o Gabriel Menino tentou cruzar na área, sendo que ali você vai duelar também com os zagueiros e não só com o goleiro. Então você poderia ter adotado uma estratégia de dar um chute de longa distância, nem tão colocado, nem tanta força, mas para forçar o Gustavo Henrique a errar. Afinal, era um zagueiro que estava no gol e que na única vez que a bola foi, mostrou que não tinha nenhuma intimidade com a posição. Pulou ali de uma maneira completamente torta, a bola passou por baixo dele e o Ranieri salvou. Então eu acho que não teve desdém nem soberba, eu acho que teve o Palmeiras querendo administrar um jogo que não se administra, que é um Palmeiras e Corinthians, e teve o Palmeiras a falta de leitura do que era o Corinthians com um zagueiro no gol. O Abel Ferreira foi mais ou menos perguntado, acho que talvez a pergunta tenha sido formulada de uma maneira um pouco infeliz, e ele ficou meio bravo ali na hora, mas faltou
alguém chegar ali para o Piquerez, como disse o Casão, para o Gabriel Menino, ou para outros jogadores falar, olha, tá um goleiro ali, cara, arrisca do meio da rua. Richard Rios na hora que estava no jogo, Gabriel Menino depois que entrou, que tem vários gols de fora da área, é chutar da onde for. Porque, por exemplo, aquele gol que o Rodrigo Garro tomou, não era para o Everton tomar. Mas se fosse o Gustavo Henrique tomando, a gente estaria aqui falando com naturalidade. Era normal, era um zagueiro, coitado, estava ali, tapando o buraco, mas o Everton não poderia ter tomado o gol. Então o Palmeiras poderia ter, em mais de uma oportunidade, em outras ocasiões, ter chutado de longe para tentar explorar o Gustavo Henrique. E aí eu acho que faltou esse tipo de leitura de jogo do Palmeiras, que seria talvez mais cabeça quente do que cabeça fria, não sei. Olhar ali o momento do jogo, sentir o que estava acontecendo. Isso, para mim, faltou no Palmeiras, mas eu não vejo soberba, Marília, até porque não vi o Palmeiras fazendo embaixadinha, não vi o Palmeiras tocando de lado, olhando para o outro, não. Eu vi o Palmeiras simplesmente tentando administrar, coisa que já faz em outros momentos, mas num clássico o Palmeiras claramente não poderia ter feito e foi punido. Para mim, claro, né? Como eu disse, uma falha absurda do Everton, não pode um goleiro do tamanho, da importância dele tomar o gol, e pior, não pode um goleiro do tamanho dele sair como se nada tivesse acontecido. Ele tinha que ter se manifestado. Falei mais cedo no posse de bola, a assessoria do Palmeiras disse que não, escolheu outros jogadores, o Marcos Rocha, para dar entrevista. Isso não existe. O Everton tinha que ter dado entrevista.